No vídeo de hoje eu vou te ensinar a passar os cabos e a distribuir os circuitos, mas não é só isso, ó, eu separei 3 macetes incríveis que eu aprendi na obra mesmo com eletricistas, ó, pra lá de experiência. Para passar os cabos, pessoal, usamos uma sonda guia, esse fio vermelho aí que eu estou empurrando para dentro da caixinha. Você encontra sondas mais baratas para comprar, mas eu recomendo comprar as guias com alma de aço. Elas são mais resistentes e conseguem fazer as curvas dentro do eletroduto muito melhor. Notem que a cabeça dela tem uma mola, isso a torna bastante flexível. Por isso, na hora de comprar sonda guia, olhe bem para não comprar coisa ruim. Eu recomendo aí ter uma sonda de 15 metros para uso geral e outra de 20 metros para casos mais específicos. Para a fixação dos cabos na sonda, nós usamos a fita isolante. Na verdade, atualmente essa é a única função de uma fita isolante nas minhas obras. Afinal, vocês sabem que para conexão eu só uso conectores. Fita isolante aqui é só para puxar cabo mesmo, né? Primeiro, colocamos todos os condutores junto com a sonda e prendemos com a própria fita. Depois passamos essa fita por cima para travar bastante. Recomendo colocar os cabos espaçados entre si, para não formar um bolo que pode agarrar nas curvas. Ah, outra coisa, não repara nessa luva minha furada não, ela furou nessa obra e eu não tinha outra na mochila nesse dia, mas eu prometo que eu vou trocar ela. Como essa tubulação é nova, não tem nenhum ponto esmagado ou alguma obstrução, então não vamos ter tanto problema assim. Cabos serão passados conforme esperado. O Charles puxa os cabos e eu faço a guia na outra ponta para evitar que eles embolem na hora de sair do rolo. Mas agora, então, o primeiro macete da aula de hoje. No final, a gente sempre dá um nó no circuito passado, nos cabos mesmo, para evitar que por algum acidente alguém puxe esse condutor e ele entre para dentro da tubulação, sendo necessário tirar e passar os cabos novamente. Deixamos sempre uma sobra de 20 a 30 centímetros de cabo para fazer as derivações nos pontos de tomadas duplas ou tomadas no meio aí dos circuitos, né? Em pontos finais, essa sobra pode ser até de 10 centímetros, não precisa ser muito não. Para passar os cabos no teto, o procedimento é o mesmo. Usamos a sonda guia para descobrir onde está interligada as tubulações existentes, tá? Essa é a hora mais divertida na obra. A gente sempre faz uma disputa com a turma na obra para adivinhar onde a sonda vai sair. Nesse caso, eu apostei que iria sair no corredor. O Charles apostou que ia sair na sala. A gente apostou a Coca-Cola do almoço. Quem perder, paga. Comecei a sondar no quarto e o Charles correu para a sala. Escuta só a felicidade dele ao ver que a sonda chegou na sala. Já no outro quarto, eu apostei que sairia na varanda, e dessa vez eu acertei. Olha a minha cara de convencido quando a gente chuta e acerta nessa brincadeira. Acertou, miserável. Agora, o segundo macete dessa aula. Quando você não tem cabos de cores diferentes e precisa fazer um circuito 4-way com interruptores paralelos intermediários, a dica é a seguinte: meça a distância entre um dos interruptores paralelo e o interruptor intermediário, dobre o comprimento do cabo fazendo 2 vias, pegue 2 pontas desses cabos que serão usados para o retorno, também chamado de balanço, entre os interruptores, e marque com uma fita isolante colorida. Aqui eu vou usar uma fita amarela. Pegue o outro pedaço de cabo para ligar o interruptor paralelo até a lâmpada, esse será o nosso retorno para a lâmpada. Marque com uma fita de outra cor, vamos usar aqui a branca. Prenda na sonda guia todos os cabos que irão dentro desse duto. No nosso caso aqui eu vou levar o cabo de retorno para a lâmpada, os 2 cabos de balanço para o outro interruptor e também os cabos de fase neutro e terra dos circuitos de tomada. Estamos usando aqui 1,5 mm para interruptores e 2,5 mm para o circuito de tomadas, conforme manda a norma e também o nosso projeto. Retire a fita isolante da sonda e suba com os cabos de balanço para o interruptor intermediário. Notem que até aqui só tem 2 cabos chegando nessa caixinha. Meça mais 2 pedaços de cabos 1,5 e marque com a fita amarela para fazer o balanço do interruptor intermediário até o interruptor paralelo da porta. Depois, amarre todos os cabos novamente na sonda e leve até o interruptor paralelo da porta, para fazer o fechamento entre os interruptores. Pronto, assim temos um circuito 4-way de iluminação. Os 3 cabos do circuito de tomadas do quarto que acabamos de passar continuam subindo daqui até o teto. Do teto desse quarto eles serão interligados na caixinha de teto lá do banheiro, que daí interliga com o corredor e o quadro de distribuição. Agora chegou a hora esperada de começar a passar os cabos do quadro de distribuição. O Charles está prendendo na sonda os 3 cabos referentes ao circuito de tomada dos quartos e mais 2 cabos de 1,5 mm para iluminação. Aqui não temos dó de fita isolante nessa hora não, afinal a gente só usa ela para isso mesmo, como eu já falei, né? Hora da ação, os cabos saem do quadro e vão até a caixinha de teto no corredor. Dessa caixinha fazemos 2 derivações conforme o projeto, uma vai para o quarto dos fundos e a outra vai para o banheiro social. Do banheiro social, interliga direto no quarto da frente que a gente tinha acabado de passar o cabo. Bom, e agora é a hora do terceiro macete desse vídeo. Nós acabamos de passar os cabos, nós juntamos todos eles e marcamos com uma fita isolante colorida quais são aqueles circuitos. Olha só, eu escrevo de caneta mesmo na fita, que ali passa as tomadas de uso geral, TUG, mais iluminação dos quartos. Isso ajuda demais na hora de colocar as anilhas e montar o quadro.
E como aproveitamos um dos dutos existentes nesse caso aqui, precisamos fazer novamente aquela emenda com duto de 32 e um pedaço de duto de 25, para chegar até o novo quadro. Mas lembre-se das ressalvas que eu fiz no último vídeo a respeito de fazer esse tipo de emenda. Depois você não vai ficar falando que eu estou ensinando a fazer gambiarra aqui no canal não, viu? Você calça essa cara aí. Não esqueça de dar um tapa legal no quadro, corte as sobras dos dutos e limpe com uma trincha macia. Capricha tudo nessa hora, viu, gente? E a nossa saga de passar cabos na casa continua. Agora eu tô passando os cabos que irão alimentar as tomadas da sala e também os cabos de retorno e balanço dos interruptores 3-way que ficarão aqui na sala. Notem que nas tomadas sempre deixamos uma folga nos cabos para fora da caixa. Isso possibilita a gente a cortar e fazer derivações nessa caixa aqui que é 4x4. Aqui a gente vai ter duas tomadas para alimentar os aparelhos do rack de TV, tá? Hora de passar aí os cabos da sala agora. Primeiro, Charles sonda do quadro e eu espero que essa sonda chegue na sala. Depois, eu amarro os cabos do circuito da tomada da sala na sonda e mando de volta para o Charles direto para o quadro de distribuição. Como os dutos são novos, fica moleza fazer assim, né? Em seguida, já corro para o quadro para marcar esse circuito com a fita isolante colorida e identificar aqueles cabos que estão indo direto para as tomadas na sala. Hora de passar os cabos para o chuveiro. Como a instalação aqui infelizmente teve que ser monofase 127, como expliquei, por causa do padrão, os cabos do chuveiro devem ser de 10 mm², não tem outro jeito. Bora amarrar os 3 cabos de 10 na sonda para fase neutra e aterramento e levar direto para o chuveiro. Eu fico guiando os cabos no quadro e o Charlão toca o barco na caixinha do banheiro. Aqui não temos dificuldade, afinal nós fizemos um duto novo e exclusivo. E o melhor, colocamos 32 mm. Então 3 cabinhos de 10 mm não vai agarrar mesmo, né? Agora estamos passando os cabos da cozinha. Estou levando nesse circuito aqui os 3 cabos de 4 mm para a tomada da cozinha e mais 2 cabos de 1,5 para iluminação. Aqui também não foi difícil. O Charlão puxou a sonda e eu fiquei no guia. E mais uma vez, duto novo, então a gente não teve problema. Para finalizar, marcamos também os circuitos que acabamos de passar e vai para a cozinha. Por isso que eu te falo, fita isolante colorida não pode faltar na maleta do eletricista, ela tem várias funções. Toma, nesse dia da passagem de cabos aí não foi possível passar os cabos de alimentação e nem o do aterramento, pois eu ainda não havia comprado essa parte do material. Como esses cabos de alimentação de 16 eles chegam a custar em média R$6 o metro, eu sempre opto por executar a tubulação primeiro e depois medir esse circuito para evitar a compra de material errado. Já pensou se eu compro cabos e fica curto, não dá? Ou se sobra muito? Nesse caso é prejuízo de qualquer jeito. Então eu recomendo sempre que possível nesse caso, medir o duto antes de comprar os cabos, tá? Que aí você vai acertar mais. E aí, quer se tornar um eletricista profissional? Clica nesse quadradinho branco aqui embaixo, ó. Eu fiz o curso de eletricista profissional, me formei em eletrotécnica e hoje estou no maior canal de elétrica da América Latina. Estou tentando ajudar vocês a se tornar um profissional melhor. Obrigado a todos, valeu, abraços e fui!